Suponha que você joga um objeto para cima, ele sai da sua mão com a velocidade inicial de 14,7 metros por segundo e esse objeto vai subindo até o momento em que ele começa a retornar e você o pega novamente. A primeira pergunta é: quanto tempo leva até esse objeto atingir a altura máxima do lançamento? Ele saiu aqui e essa foi a altura máxima. Veja, conforme ele sobe, ele vai perdendo velocidade, até o momento que a velocidade final for zero. E aí isso ocorre instantaneamente e depois ele começa gradativamente aumentando a velocidade, voltando para sua mão. Isso seria parecido se fosse um problema que você estivesse caminhando com uma certa velocidade e se você quer fazer o retorno, você tem que parar instantaneamente e fazer a volta. A única maneira de você inverter o momento é instantaneamente parar. Então, nós temos esses dois dados, velocidade final zero e inicial zero. Vamos lembrar então que esse é um movimento com aceleração constante, uniformemente variável. Então, nós temos esse conjunto de equações. Não existe uma receita para resolver esses problemas, mas o que a gente tem que saber é as equações que nós temos em mãos para usar. Então, no problema em si, nós temos a velocidade inicial, que o objeto sobe, 14,7 metros por segundo. E quando ele chega no ponto mais alto, sua velocidade é zero. Então, nós temos dois valores de velocidade, inicial e final. Então, ela aparece aqui, por exemplo, onde tem o tempo. Então, se a gente usar isso, velocidade final zero, inicial 14,7 e aceleração menos 9,81 vezes o tempo que eu estou querendo. Então, dessa equação, o tempo será 14,7 sobre 9,81. Isso dá 1,5 segundos. Então, esse é o tempo que ele leva para sair daqui e chegar aqui. Então, tempo 1,5 segundos. Outra pergunta que podemos fazer é: qual foi essa altura máxima? Então, que distância foi essa aqui? E aí, se nós temos o tempo, né, aqui, por exemplo, eu posso obter a altura. Então, usando essa equação, nós vamos ter o y máximo, que eu estou querendo, igual, vou considerar a posição inicial zero, a velocidade inicial é 14,7, então 14,7 vezes o tempo, que está aqui, e a aceleração menos 9,81 sobre 2 t quadrado. Então, daqui nós vamos ter que o y máximo, quando eu substituir 1,5 aqui, nós teremos essa expressão, e aí a questão de cálculo, e teremos 11 metros. Então, 11 metros. Essa é a altura que ele atingiu. Podemos ainda
Podemos ainda resolver o problema de outro modo. Por exemplo, usando essa aqui. O ΔX vai ser o ΔY, o quanto que ele subiu. A velocidade aqui, 14,7. No ponto mais alto, ela é 0 sobre 2 vezes 1,5, que foi o tempo que transcorreu até chegar lá em cima. Se você fizer essa conta, obviamente, a altura máxima que ele atingiu, 11 metros. E podemos ainda usar outra equação para resolver. Torricelli. A velocidade final é 0, a inicial 14,7 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, vezes o quanto que ele subiu. Então daqui eu vou ter ΔY igual 14,7 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81 e obviamente o resultado será 11 metros. Então veja que o importante é saber o que você vai usar. Não existe a receita em si de como resolver esses problemas. A pergunta agora é: qual o tempo total que esse objeto levou até sair daqui, ir lá em cima e voltar para essa posição de novo? Essa é o Y. Essa é a altura 0 e aqui era a altura máxima de 11 metros. Então veja, novamente temos que olhar para essas equações, né? E a questão é, ele sai desse ponto, sobe e depois ele volta para o mesmo lugar. Ou seja, o y final é igual ao y inicial. E o y final e o y inicial valem 0. Então, eu vou substituir aqui 0, 0, 14, a velocidade inicial 14,7 e a aceleração menos 9,81. Nós teremos essa equação. E dessa equação, nós vamos ter 14,7 t menos 4,9 t quadrado igual a 0. Vamos colocar um t em evidência. Então, isso aqui vai ser igual a 0 quando ou t for 0 aqui, ou quando 14,7 menos 4,9t for 0. T 14,7 sobre 4,9, isso é 15 sobre 5, que dá 3 segundos. Mas outra maneira é, você já sabia que quando ele subiu, ele gastou 1,5 segundos. Quando ele desce, é exatamente a mesma coisa, só que agora ele está descendo. Ele também vai gastar 1,5. Então, somando os dois, dá 3 segundos. Se eu perguntar qual a velocidade que ele retornou aqui na sua mão, bom, ele saiu a 14,7, ele subiu, retornou. Em cada ponto da trajetória, na volta, ele tem a mesma velocidade, só que com sinal contrário. Então ele retorna e a velocidade na sua mão vai ser de menos 14,7. Então, na verdade, se ele tinha aqui uma velocidade subindo, ele vai ter um sinal positivo. No mesmo ponto, quando ele passar, o valor vai ser o mesmo, só que
negativo. Para verificar que isso é verdade, você pode calcular. Essa aqui nós podemos usar. Lembrando que o tempo de ida e volta foi de 3 segundos. Então, nós temos que a velocidade final é a inicial, 14,7, menos 9,81 vezes o tempo, que é 3 segundos. Isso aqui vai dar exatamente menos 14,7 metros por segundo. Você pode fazer o cálculo em qualquer instante da trajetória e você vai observar este fato, que foi explicado aqui. Suponha agora a pergunta: qual era a velocidade do objeto 0,1 segundo antes dele atingir a altura máxima? A gente viu que a altura máxima é 1,5 segundos. Então, o tempo que eu quero é 1,5 menos 0,1, que é igual a 1,4 segundos. Ou seja, qual é a velocidade em 1,4 segundos? Então, direto, velocidade final, velocidade inicial menos gt, usando uma daquelas equações. A velocidade naquele instante é o que eu estou querendo. A inicial era 14,7 menos 9,81 vezes 1,4. E a resposta será 0,98 metros por segundo. 981 metros por segundo. Outra pergunta. 0,1 segundo após atingir o y máximo. Aqui a gente foi antes e aqui após. Então ele vinha subindo antes de atingir a altura máxima, faltando ainda 0,1 segundos. Eu calculei a velocidade nesse ponto. Depois ele desce de novo mais 0,1 segundos, ele vai estar no mesmo lugar. Se eu tirasse uma foto instantânea aí. Ou seja, a velocidade é a mesma com o sinal trocado. Menos 0,981 metros por segundo. Isso você pode verificar usando aquela mesma fórmula. Onde a velocidade inicial 14,7. Só que o tempo agora 1,6 segundos. Se antes a gente subtraiu, agora a gente vai somar. Então, o resultado dessa conta vai ser exatamente menos 0,981 metros por segundo. Como deveria ser. É a mesma aqui, só que com sinal menos. Por fim, nós poderíamos perguntar qual foi a aceleração média entre esses dois instantes. Ou seja, 1,4 e 1,6. Bom, sem fazer conta nenhuma, essa aceleração só pode ser a aceleração da gravidade. Porque se o movimento é com aceleração constante, para o qual vale essas equações, então a aceleração média entre qualquer intervalo é sempre isso aqui. Mas você pode verificar, calculando essa aceleração,
que é a velocidade final menos inicial, sobre ΔT. O ΔT, 0,2 segundos, que é o que passa daqui para cá. A velocidade final é menos 0,981 e a inicial positiva, 0,981. Essa conta vai dar exatamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora fazer uma representação gráfica do problema. O y final, a equação que descreve ele, vai ser assim. Okay? Isso é uma parábola, como a aceleração é negativa. É assim que vai ser a representação gráfica. Quando t é zero, a altura é zero, né? E a gente viu que depois de 3 segundos ele retorna. A altura máxima, 11, que vai estar em 1,5. Então o gráfico vai ser uma parábola desse jeito. Esse é o gráfico. Qual seria o gráfico da velocidade em y em função do tempo? Então, antes de olhar a equação, a gente pode olhar para o próprio gráfico. A gente vê que a velocidade aqui começa com um certo valor, que no problema era de 14,7. Então essa é a velocidade inicial. E a gente vê que conforme o tempo passa, a inclinação da reta diminui, até em 1,5 ele ser zero. Então, significa que a velocidade diminui até atingir o valor zero. E depois, a inclinação da reta vai de zero, né? E do lado negativo, ele vai diminuindo cada vez mais. Ou seja, ela começa lá de zero, ou π, né? E vai diminuindo até chegar a esse ponto aqui, que vai ser quanto? Se a gente olhar, essa reta indica a velocidade inicial, essa é a velocidade inicial que a gente viu que era menos 14,7. Então está aqui, menos 14,7. E ele então continua. Então o gráfico vai ser uma reta desse jeito. Então lembre que nesse lado do gráfico as velocidades são negativas. Por isso que ela ficou aqui no eixo negativo das velocidades. Então aqui ela era zero. Então significa que ela vai ficando, conforme ela vai se inclinando, ficando cada vez mais negativa. Ok? E quando eu tenho um gráfico, a velocidade num dado ponto aqui tem um sinal, e num ponto aqui equivalente, a inclinação é outra, mas esse seria o ponto que o objeto está subindo e esse o ponto que ele está descendo. A velocidade positiva e negativa, mas elas são as mesmas, como ocorreu aqui. Quando ele saiu com 14,7 e ele retornou na sua mão, a velocidade era a mesma, só que com sinal negativo, que agora ela está para baixo. Se você usar essa equação, então você teria Vy final igual 14,7 menos 9,81 t. E se você fosse fazer o gráfico,
você ia ter que, quando t for zero, sobra 14,7. Então o gráfico começa ali. Como é o sinal negativo, o gráfico tem que ir descendo. E depois de 3 segundos, ele é menos 14,7. Se aqui você substituir 3 segundos, vai achar menos 14,7. Então, dessa forma, você faria o gráfico.